Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, a transfiguração. Lucas 9, 28. Diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com a glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Primeiro quero te esclarecer que Moisés e Elias só apareceram aqui no Monte da Transfiguração porque Moisés e Elias não passaram pelo dano da primeira morte. Porque Hebreus 9, 27 diz que ao homem cabe morrer uma vez só e segue-se o juízo, ou seja, quem morreu não volta aqui. O único que morreu e ressuscitou está sentado à direita do Pai, e é Jesus, o Rei da Glória. Moisés e Elias, eles não passaram pela primeira morte, eles foram arrebatados, por isso que eles apareceram aqui no Monte da Transfiguração. Porque se eles tivessem sofrido o dano da primeira morte, ou seja, a alma e o espírito separados do corpo, o corpo sepultado, essa é a primeira morte, eles não poderiam ter aparecido ali. Amém? Quero deixar logo de cara bem claro isso. Jesus levou consigo a Pedro, João e Tiago. Por que Jesus levou consigo a Pedro, João e Tiago para o Monte da Transfiguração? É aquilo que eu estava dizendo ainda há pouco. Até onde você crê que Deus opera, é até onde vai a tua fé. Se a tua fé for aumentada, crescida, Deus vai operar muito além do que tu tem visto Deus operar. Quem chega mais perto de Deus, vê coisas de Deus que os outros não estão vendo. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Escolhidos para quê? Para entrar nas mansões celestiais. Escolhidos para quê? Também para contemplar coisas de Deus que ninguém viu ainda. Ninguém tinha visto Jesus transfigurado. O que é transfigurar-se? É transformar o seu aspecto em outro aspecto totalmente diferente. Eles viram o rosto de Jesus totalmente diferente do rosto de Jesus que eles estavam acostumados a ver. E isso vai acontecer conosco se nós vencermos e formos fiéis até a morte. Nós veremos o Senhor face a face como Ele é. Tu anseia por isso? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Nós veremos o Senhor face a face como Ele é. Tocaremos nas suas mãos, nos seus pés. Sentaremos no trono que Ele está sentado. Receberemos uma pedrinha branca com um novo nome. Apocalipse fala sobre isso. Novas vestes, novo corpo. Seremos semelhantes aos anjos. Só vê coisas profundas de Deus quem se aprofunda nas coisas de Deus. Quem fica na superfície do mar vai ver as coisas que até onde teus olhos podem contemplar na superfície. Mas quem se reveste, se prepara, se toma a armadura de Deus e mergulha nas profundezas das águas do Espírito, que é a palavra de Deus, vai ver coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e que nunca subiu ao coração de homem algum. Como aquele homem, por exemplo, que Paulo fala que conheceu, que foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas que não lhe foi permitido dizer. Imagina então que esse homem não viu. Deus quer te pegar nesse dia pela mão e te mostrar algo que você ainda não viu. Quem aqui, você que está aí, que acessou essa mensagem, quem deseja ver de Deus o que ainda não viu, levanta a mão e faleja-me aqui, Senhor. Eu creio, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você vai ver de Deus coisas que você ainda não viu.
João e Tiago, alcançaram um nível de comunhão e intimidade com Cristo tão grande. E quando tu alcança um nível de intimidade tão grande com uma pessoa, é imprescindível que essa pessoa comece a te revelar segredos. A Bíblia fala que o segredo do Senhor são para aqueles que o buscam. Quando você alcança um nível de intimidade tão profunda, essa pessoa já não conversa mais contigo do mesmo jeito que conversava antes. Ela conversa contigo, colocando na conversa segredos e coisas íntimas que no começo do conhecimento de vocês não tinha esse tipo de conversa. O que significa isso? Intimidade. Temos que ter intimidade espiritual com Cristo. A intimidade espiritual com Cristo vai nos levar a uma nova realidade de identidade espiritual. Sabe como é que se tem uma nova realidade de identidade espiritual? É quando alguém olha para você e fala assim: olha, não sei te explicar, mas você não é mais a mesma pessoa. A tua vida mudou, tem coisas em você que mudou, teu jeito de falar mudou, teu jeito de andar mudou, teu comportamento mudou, teu vestimento mudou, tua postura mudou, teus conceitos mudou. Você não é mais a mesma pessoa que eu conheci antes. Por quê? Porque tu vai se aproximando de Cristo, a santificação vai brotando dentro do teu espírito. E a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. E cheio de santidade ao Senhor, veremos coisas de Deus que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca subiu ao coração de homem. Foi isso que esses homens contemplaram, o que nenhum discípulo ainda tinha contemplado antes. Jesus levou eles lá em cima, no topo de um monte, e transfigurou-se na presença deles. Ou seja, Jesus mostrou uma intimidade espiritual revelada para eles. Eles contemplaram tanta glória de Deus que até Moisés e Elias eles viram ali próximo a Jesus. Continuando a narrativa, você vai ver aqui onde nós paramos. E Pedro, no versículo 32, e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizia ele isso, e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se por aqueles dias e não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Presta atenção. Segredos não são para ser contado para os outros. Segredos é para você guardar entre você e Cristo. Pedro, quando ele fala aqui de sono, no versículo 32, não é que eles estavam com sono de dormir, não. Aqui, o que Lucas quis dizer foi que eles estavam adormecidos pelo esplendor da glória, da revelação de Jesus. Imagina, lá em Apocalipse, quando Jesus se manifesta para João, quando arrebatou na ilha de Patmos. Jesus se apresentou para ele e a Bíblia diz, João escreve dizendo: quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, sou eu que vivo, eis que estive morto, mas eis que estou vivo, tenho a chave da morte e do inferno comigo. Jesus se apresentou para João nessa visão, nesse arrebatamento, num outro aspecto, um aspecto glorioso. Jesus se apresentou aqui para eles, transfigurou-se e mostrou um aspecto glorioso, algo do céu, não algo que vinha da terra. Então eles também não aguentaram o esplendor daquela glória e caíram. E Lucas entendeu que eles estavam como que com sono, adormecido, e despertaram do sono. Quem é que vai dormir, naturalmente falando, diante do Mestre se transfigurando na sua frente? Entenda que Lucas usou essa expressão, mas é porque eles caíram no poder. E que poder! Imagina como estava aquele monte fumegando com a presença da glória de Deus. Aí vem a nuvem, envolve eles.
Pai de dentro da nuvem. E quando o Pai fala, logo em seguida a nuvem desaparece e só viram a Jesus. Sabe por que o Espírito Santo está mandando te dizer isso? Porque Deus te trouxe hoje aqui, te colocou hoje aí, para te levar a ver coisas em Cristo que você nunca viu antes. Glória a Deus. Pega, deixa o Espírito Santo pegar na tua mão e te levar a mergulhar no oceano do Espírito. Amém. Que é a palavra de Deus. E aí tu vai começar a contemplar na oração, na leitura da palavra, em visão, em revelação, em arrebatamento de sentido, até em arrebatamento de corpo, arrebatamento de espírito. Tu vai ver coisas extraordinárias da parte de Deus que você não viu antes, que você nunca viu e que nunca ouviu ninguém te contar em testemunho. Tu crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tu crê nisso? Diga Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Aleluia. Como o mestre diz, se conforme a tua fé. Este é o caminho, andai nele. Entra nele, esse é o caminho. Jesus vai muito além das páginas da Bíblia. Jesus não está limitado de Gênesis e Apocalipse. O livro de Atos está aberto, porque é contigo e comigo que Deus quer contar para escrever uma página nova e mostrar que a Bíblia não tem fim, porque o nosso mestre está vivo e continua falando. Jesus se transfigurou, transfigurar-se, tomar um outro aspecto, tomar uma nova forma. Por que Jesus fez isso? Ali Jesus o estava convidando a Pedro, a Tiago e a João. Jesus os estava convidando para quê? Vem, te prepara, porque em breve vocês vão receber também um corpo glorioso, um corpo reluzente, um corpo incorruptível, um corpo transfigurado, um corpo totalmente modificado, um corpo espiritual semelhante aos anjos. Olha como Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo. Olha como João morreu. Olha como Tiago morreu decapitado. Olha como esses homens entregaram a sua vida para ver a glória de Deus e não amaram as suas vidas até a morte. Não deixa que nada atrapalhe a tua caminhada, nem se meta no teu caminho. Eu entrei no caminho da unção, do mover, da transformação. Deus vai transformar as coisas na minha vida e vai começar pelas minhas vistas e pelo meu ouvido, para que eu ouça e contemple as maravilhas do Deus Todo-Poderoso. Tu crê nisso? Pega a pessoa que está do teu lado, segura na mão dela e diz para ela: Deus vai transformar a tua vida, para que tu veja as coisas transformadas daqui para frente no teu caminho. Ele manda te dizer que para Ele não há impossível. Aleluia. Aleluia. Não há impossível para Ele. Ele pode todas as coisas. Esconde essa palavra dentro do teu coração. Esconde essa palavra dentro do teu espírito. Vai para a madrugada orar. Vai para a vigília da manhã orar. Para a vigília da tarde orar. Vai debruçar-se sobre a palavra, comê-la, examiná-la, bebê-la como verdadeira água que é para o Espírito, como verdadeiro pão que é para o Espírito, como verdadeiro alimento que é. Como o mestre disse, a minha palavra é Espírito e vida. Vá para a vida que é na palavra. E Deus vai começar a transfigurar as coisas na tua vida. Porque poderoso é Jesus para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Eu creio que para Deus não é impossível. O Deus de milagres está aqui, te trouxe aqui, te colocou aí para ouvir isso nesse dia, nessa hora, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor nosso Deus nos abençoe, esteja conosco. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.